Estamos de volta. Para quem perdeu o comecinho da nossa conversa, corre lá nas redes sociais, está aqui em algum lugar, todas as nossas redes. Então, perdeu, não se desespere. Estamos aqui com as nossas redes para que você possa acompanhar depois. Ô, Giovana, a gente estava conversando no outro bloco e você vai contar um pouquinho, rapidamente, como que a Semijoia chegou na sua vida e virou esse propósito tão genuíno de empoderamento de mulheres. Vamos lá, então, né? Como surgiu, como nasceu a Gevanzo? A Gevanzo nasceu como inspiração da minha mãezinha, a minha mãezinha que já é falecida há 20 anos. E ela me deixou esse amor pelas pedras naturais. Ela me ensinou tudo sobre pedras dentro de casa, a gente usava também. A minha mãe, na época dela, usava somente joias, porque antigamente a gente não tinha elas, né? Não tinham essa disponibilidade de materiais, né? Então, era somente joias, ouro maciço, diamantes, pedras naturais e tal. E hoje nós temos. Então, essa paixão veio muito dela. É uma herança afetiva que eu tenho da minha mãe, né? E, junto com isso, durante 20 anos dentro do mundo corporativo, a gente vai se endurecendo, se moldando ao ambiente. E eu fui olhando para o lado e eu fui vendo muitas mulheres também na mesma situação, que a gente ia se moldando, a gente vai anulando um pouco a nossa feminilidade no ambiente de trabalho corporativo. E, de repente, me veio assim, eu preciso fazer algo sobre isso. Então, eu vou juntar essa vontade que eu tenho de falar com mulheres, empreender com mulheres, e juntar com essa paixão que veio da minha linda mãezinha. Então, assim nasceu essa linda marca Gevanzo, que tem esse grande propósito de levar as pedras naturais, levar semijoias ao dia a dia das mulheres. Usar todos os dias e lembrar do quanto bom é a gente ser mulher. Gente, essa história é muito linda, muito inspiradora. Eu quero aproveitar para você me contar, para você contar para nós, para nossa audiência, Michele, sobre um projeto que você fez, que você conseguiu traduzir a sua essência em formas. Conta pra gente. Uau, a minha essência? Olha, eu acho que vai ser um projeto que eu estou executando agora, que eu vou escolher da Hoje Vino. É um projeto, assim, que é um dos primeiros que eu tô fazendo carreira solo. Eu tinha uma sócia. Então, agora, tô seguindo essa carreira solo no escritório. E ela tem muito da minha memória afetiva também. Um aniversário de casamento com meu marido. A gente foi pra Itália, conhecer ali Toscana. E é uma loja de vinho. E o pedido era referência italiana. Eu falei, nossa, tô no céu. É isso que eu precisava. E o que foi, assim, mais gostoso foi saber pela cliente me mandando uma mensagem, falando, Mi, você não vai acreditar. A minha amiga não viu a loja ainda, mandei pra ela o projeto, ela falou, acabei de voltar da Itália e parece que eu tava lá nos vinhedos. Uau! Nossa, isso pra mim foi assim, ganhei o dia e realmente é um projeto muito especial, Cá. Um grande beijo. Hoje Vinos vai ser inaugurada em breve e realmente é um marco na minha trajetória agora como arquiteta independente. Então, realmente, transmitir a essência, sabe, da referência, para mim, foi crucial. Eu vejo como é importante a gente fazer as coisas com esse propósito mesmo. A gente falou nos primeiros blocos sobre empreendedorismo com propósito, de realmente colocar não só a nossa racionalidade, o nosso conhecimento, mas também o nosso coração em tudo que a gente faz, porque a partir disso a gente consegue conectar com os nossos clientes, com as pessoas ao nosso redor. Não é assim, gente? Você percebe isso também, ô Giovana? O que mudou desde que você começou a empreender, o que mudou na sua mentalidade, né? Porque quando a gente começa a empreender, talvez a gente pensa assim, tem uma estratégia por trás, ou enfim, tem algumas coisas que a gente imagina e que daí às vezes caem por terra. O que mudou para você? Olha, muita coisa mudou.
Eu sou formada em administração, tenho uma pós-graduação em marketing, tenho outras pós. Então, assim, eu imaginava que era tudo um quadradinho, era só aplicar tudo aquilo, que estava tudo redondo e certo. Os 4 P's, E né? os 4 P's e tudo mais. Praça, produto. Mas, Preço. na verdade, Rô, claro, as regras são básicas e a gente necessariamente precisa segui-las. Mas a gente colocar aquilo que eu acabei de falar, a verdade, se a gente colocar o nosso coração, o nosso dia a dia, o que nós somos, isso é um grande segredo para o sucesso. E a gente entender o que é o nosso sucesso também faz muito parte disso. O que é sucesso para você, o que é sucesso para mim, não é o mesmo sucesso da Michele. Essa é uma pergunta incrível, assim. Eu estava falando com a Fátima, a gente estava falando, né, no primeiro bloco e no segundo, e a gente estava falando sobre essa questão do sucesso, que ela era concursada e que para a maioria das pessoas isso era o sinônimo de sucesso, o status, o ganhar bem. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é isso. A gente quer, às vezes, coisas diferentes. Ô, Michele, eu percebo, conversando com tantas mulheres assim, eu percebo muitas vezes não sei se uma dificuldade, mas talvez uma timidez ou alguma coisa que não querem aparecer, não querem comunicar. E hoje, cada vez mais, o mundo está pedindo mulheres ou homens também, mas que sejam a referência da sua marca, que deem a sua cara, que deem vez, que deem voz para as coisas que fazem. Que dica você dá para quem está querendo, mas está com medo de se comunicar, né? Porque você começou a fazer o projeto da Arquitetura que Abraça e, assim, você tem nessa espontaneidade e as pessoas podem olhar e falar assim, mas a Michele nasceu para isso. Conta pra gente como é. Mesmo tendo habilidade, tudo é treino, né? Eu acho que pegar o primeiro programa pro de hoje, até o último episódio, uma amiga falou, nossa, você tá muito solta. Eu falei, é isso. É a gente realmente entregar algo que a gente acredita com verdade, faz toda a diferença, que nem a Gi comentou. Mas, para quem são os tímidos, minha dica é o seguinte, gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, a gente comunica. E basta você ter coragem de assumir que isso é a sua verdade, é a sua forma de comunicar. E ninguém está pedindo uma comunicação perfeita, e sim verdadeira. Então, a partir do momento que você compartilha uma dor, que nem a Gi comentou, surgiu através de uma dor, uma dúvida, o seu processo, isso já é uma comunicação. Então, a gente pode desmistificar que como se comunicar, aparecer, é só para quem é extrovertido e tal. Não, eu quero encorajar que você que é tímida, confie no seu potencial. Eu acho que, né, pega aqui uma joia da Gi, olha isso, que poder, né? Que poder. Às vezes você precisa desse empurrãozinho, vai lá, se arruma. Um amuleto, né, Bia? Exatamente. Que nem ela fala na Autoestima em Foco, gente, doses diárias, pílulas de autoestima. Pílulas diárias de autoestima. Exatamente. Às vezes a gente precisa disso, se arrumar, ir pra frente de um espelho, treinar. E assim, às vezes só compartilhar aquilo que você criou. E tudo que a gente faz já se comunica. Então, assim, a comunicação vai muito além da parte oratória. É algo desde a estética, é a tua forma de apresentar, é a forma que você conduz. E estava aqui, né, nos bastidores, ouvindo o spoiler do primeiro bloco, uma coisa que me chamou muita atenção é que antes a gente tinha liderança por exemplo e hoje a gente tem liderança por propósito. E a sua frase, que é magnífica, eu usei até no Dia das Mães, né? Quem pode, né, impedir uma mulher com o microfone na mão e um propósito? E é isso, mulheres, se apossuem do microfone e tenham um propósito lindo que o mundo vai abraçar vocês, que nem eu faço na Arquitetura que Abraça. Vocês acreditam se eu falar que eu era uma pessoa extremamente tímida, de ficar
isolada lá no fundo da sala de aula, porque eu não queria. Meu Deus, era impensável para mim se o professor me chamasse para dar algum tipo de contribuição na sala de aula. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é você se olhar mesmo, ver o que pode atrapalhar, o que te incomoda, e, a partir disso, buscar estratégias e formas, se espelhar em pessoas que deram certo. Eu sempre costumo dizer, o mundo está aí, trazendo um monte de coisa ruim para a gente. A gente precisa olhar e se espelhar naquelas pessoas que deram certo. A gente está finalizando, gente, o nosso programa, esse bloco maravilhoso com a Michele Vilaça, com a Giovana Vanzo. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês deixem a mensagem final, rapidamente e brevemente, mas aquela mensagem do coração de vocês para o coração da nossa audiência. Giovana, comece com você. Vamos lá, então. Então, você que está começando aí no mundo do empreendedorismo, tem uma dica especial que eu quero deixar, que é: ouça a sua voz, né? No mundo do empreendedorismo, muita gente, né? Existem muitas vozes externas, mas o importante, essencial, é que você ouça a sua voz e que você sempre comece com o seu propósito, mesmo que ele não esteja assim tão claro. É interessante que você já comece a seguir a sua linha. E a gente nunca está pronta no começo. No caminho, a gente vai se aperfeiçoando. Então, é sobre isso, né? Ouvir a sua própria voz e seguir sempre o seu propósito. Giovana Vanzo. Michele, é contigo. Bom, meu recadinho para vocês é o seguinte: você levar a sério as conexões que você faz, porque as conexões hoje em dia é o nosso patrimônio líquido. Eu estar aqui hoje numa bancada com essas mulheres poderosas, me cercando de pessoas que me inspiram, faz toda a diferença na minha vida. E isso é o meu maior patrimônio que eu tenho hoje. Então, realmente, fortaleça suas conexões, os seus relacionamentos. Isso faz toda a diferença na nossa vida e também nos nossos negócios. É isso. Gente, chegamos ao fim desse programa de estreia. Espero que você tenha se conectado, que tenha reverberado em você, como reverberou em mim, junto com essas mulheres incríveis. É com o coração cheio de gratidão que estou encerrando esse programa, mas eu não quero pedir licença e permissão a vocês para agradecer algumas pessoas, nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Quero agradecer a Reibe Produções e a Rede TV Paraná por terem acreditado nesse projeto disruptivo, trazer para a televisão podcast. Tenho que agradecer imensamente ao Edson, que é diretor de novos negócios e projetos da Rede TV Paraná, o Edson Almeida. Sem ele, com certeza, esse projeto não teria saído do papel. Então, quero agradecer imensamente também a Orb 7, que é o estúdio onde nós gravamos, e toda a equipe. Para fazer um programa como esse, existe um bastidor repleto de pessoas importantes. Agradecer as minhas convidadas e todas as vozes do Habla que estiveram e estarão aqui comigo nessa bancada. Esperamos trazer para vocês sempre informações e, principalmente, histórias reais. Porque é isso que a gente quer trazer, mulheres que realmente vivenciam na prática o que é o empreendedorismo. E é isso que a gente quer trazer, é esse recado, trazer histórias desde o início, porque a gente precisa saber como tudo começou, porque às vezes a gente acha, né, que as coisas começam, as pessoas começam com grande dinheiro, com locais enormes. Não. A maioria das mulheres que empreendem e que alcançam sucesso é porque tiveram coragem de começar de algum lugar. Então é isso, gente. Até o próximo episódio, sempre nas terças-feiras, às 20h30, e nos domingos, ao meio-dia. Nós temos um encontro marcado, e por aqui eu finalizo dizendo sempre: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até mais. Tchau.